sinais da volta de Jesus. Os sinais preditivos da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja ensejam gloriosa oportunidade para o redimido do Senhor se preparar convenientemente para o grande evento. Nós, os crentes, percebemos que os incrédulos não percebem. Os jornais, as revistas e toda a forma de noticiário nos informam do movimento dos ponteiros no relógio de Deus que assinalam com precisão o tempo da volta de Jesus. Acompanhemos tudo com oração, com a Bíblia aberta e prostrados aos pés do Senhor, nosso Rei. O brotar da figueira. O Senhor Jesus, em Mateus 24, 32 e 33, disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ninguém pode marcar o dia, o ano em que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não pode. Entretanto, podemos saber, por alguns acontecimentos, que ele está às portas para voltar. Quando em Israel a figueira começa a brotar e a lançar folhas, todo mundo sabe que o verão se aproxima. E disse Jesus: Quando virdes estas coisas acontecendo, sabeis que ele está às portas. Que virão a ser estas coisas? Por certo, as descritas em Mateus 24. Assim como o brotar da figueira prenuncia o verão que chega, o ocorrer daquelas coisas anunciam que o Filho do Homem não tarda em voltar. Os grandes cartazes de Deus. Deus tem grandes cartazes com os quais nos avisa que o arrebatamento da igreja está às portas. Contemplemos, pois, esses grandes cartazes de Deus e preparemos-nos para o encontro com o Senhor nos ares. Antes de Mateus 24, dois sinais importantes. O primeiro é que Israel retornou à sua terra após uma ausência de 1878 anos. Guerra sucessiva dos árabes e pressão terrível das nações não conseguiram desarraigar Israel da Palestina. Isso prova que a palavra de Deus é fiel, e com isso o Senhor nos avisa que Jesus não tarda em voltar. O segundo está em Joel capítulo 2. Deus diz nessa escritura que antes do grande e terrível dia, derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Na Bíblia há 3 dias distintos. Primeiro, do homem, que é hoje de acordo com Hebreus 3 e 4. Segundo, de Cristo, que aponta para o arrebatamento, como em Filipenses 1:6. E terceiro, do Senhor, que tanto no Velho como no Novo Testamento indica tempo de sofrimento e angústia para Jacó, como lemos em Jeremias capítulo 30. Refere-se naturalmente à grande tribulação. É outro cartaz de Deus a nos avisar que Jesus não tarda em voltar. Vejamos a seguir os sinais alinhados em Mateus 24. No verso 5, o Senhor Jesus aponta os falsos Cristo como um prenúncio de sua volta iminente. E hoje são tantos, por isso Jesus não tarda em voltar. No verso 6 diz: guerras e rumores de guerra. A guerra convencional que prevaleceu até pouco tempo deu lugar a um outro tipo de guerra. É a psicológica, de nervos, a guerra fria e desumana. E o homem do século XX vive atormentado e dominado pela angústia. Não dorme, não come, não tem paz. Isso mostra que Jesus não tarda em voltar. Nação contra nação, verso 7. Elas não têm paz e vivem a falar em guerra. O estupim da discórdia já está entre elas. Apenas uma fagulha e a bomba explode. Isso prova que Jesus não tarda em voltar. Fome, no verso 7. O Congresso da Fome, reunido em Roma em dezembro de 1974, que terminou num fracasso, anunciou que morrem milhões por ano de fome, e o número tende a aumentar. Terremotos, ainda no verso 7. Em 1970 houve, em maio, 2 terremotos na Turquia que deixaram um saldo de 5.000 vítimas. Em julho de 70, um terremoto em Huaraz, no Peru, matou 60.000. Em dezembro do mesmo ano, um maremoto matou 1 milhão no Paquistão. Em 1973, Manágua foi destruída por um terremoto. Em 1976, o norte da Itália foi sacudido por terremoto. A Rússia também e a China. Só na China morreram mais de 800.000 pessoas. Que é isso senão o cartaz de Deus anunciar que Jesus não tarda em voltar? No verso 12, o Senhor Jesus diz que a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. A iniquidade não avança no compasso da soma, mas do multiplicar. Uma revista publicou uma estatística do submundo da cidade de São Paulo. Alarmante.
nada menos de 150.000 prostitutas, 100.000 mocinhas arruinadas, 60.000 ladrões, milhares de homossexuais, 1.000 hotéis clandestinos, milhões de litros de cachaças consumidos mensalmente, milhões de cigarros, drogas em quantidade alarmante, cárceres superlotados, hospitais sem vagas, vagabundos pelas ruas, suicídios, lares desfeitos, órfãos, viúvas, fome, falta de habitação, desespero. E o que é em São Paulo é no resto do Brasil proporcionalmente. Por outro lado, igrejas vazias, seminários fechados, a macumba crescendo assustadoramente. Que quer dizer isso? Jesus não está longe de vir buscar a sua igreja. Você está preparado? Daniel 12:4 diz que os homens correrão de um para outro lugar e a ciência se multiplicará. Os homens hoje têm coceira nos pés e correm de um para outro lugar e a ciência se multiplica. O homem chegou até a lua e nada mais precisamos dizer. É o cartaz dizendo que Jesus não tarda em voltar. Você está preparado? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, e os céus se preparam para receber a noiva do Cordeiro, isto é, a igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Amém. Como nos dias de Noé. A grande diferença é entre saber e provar. Uma pessoa pode saber que na farmácia existe um poderoso remédio para uma enfermidade. Sabe, mas não toma o remédio. Todo mundo no tempo de Noé e no tempo de Ló em Sodoma sabia que Deus traria juízo severo sobre a terra, mas ninguém, exceto Noé e Ló, se preparou. E não estamos hoje no mesmo caminho dos povos do passado, isto é, sabemos que Jesus está para voltar, sabemos muito bem, mas não nos preparamos. A trombeta do céu toca e nos chama à santidade, à pureza, à obediência ao Senhor, ao trabalho dos céus. Os dois mundos. Em sua segunda carta, capítulo 3, Pedro afirma que o mundo de Noé pereceu pelo dilúvio das águas. E este mundo que agora existe perecerá pelo fogo. O primeiro mundo de Noé já pereceu conforme a fidelidade da palavra do Deus eterno que não pode mentir. E como o primeiro passou, o que agora existe passará também. O Deus que prometeu lá, promete aqui. O Deus que agiu lá, agirá aqui. O Deus que cumpriu lá, cumprirá aqui. Nada passará sem que tudo se cumpra. Como nos dias de Noé. Em Lucas 17, 26 a 27, o Senhor Jesus alerta o homem de todos os tempos, ouçamo-lo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Deus avisou o homem dos dias de Noé que destruiria com um dilúvio o mundo de então. Deus avisou. Deus não apanha ninguém de surpresa. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes quer que todos se arrependam e se salvem. Toda a humanidade ouviu que Deus traria o dilúvio destruidor. Hebreus capítulo 11 explica que somente Noé creu na palavra de Deus e se preparou. E começou a construir a arca. E a arca era a mais poderosa e eloquente pregação que o servo de Deus podia fazer para despertar os seus contemporâneos adormecidos no pecado e na indiferença. O grande cartaz de Deus para chamar o homem ao arrependimento era a arca. Todos os contemporâneos de Noé sabiam que o mundo ia se acabar com um dilúvio. Sabiam, mas não abandonaram o pecado. Sabiam, mas estavam absorvidos na matéria. Sabiam, mas não obedeciam a Deus. Sabiam, mas estavam distraídos como os que ouvem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Embriagados com o pecado, dormiram. Até que o dia em que Noé entrou na arca e ninguém o percebeu, e só foram acordar sacudidos pelas águas do terrível dilúvio que os destruiu. Como nos dias de Ló. De igual modo foi nos dias de Ló em Sodoma. E o Senhor prossegue, Lucas 17, 28 a 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. As duas corrompidas cidades, Sodoma e Gomorra,
pelos hediondos pecados que cometiam, estavam condenadas à destruição. Antes do juízo, Deus, na sua clemência, deu àquele povo tempo para se arrepender. Os sodomitas e os gomorritas estavam avisados que viria a destruição. Sabiam que a palavra de Deus não falha. Sabiam que o juízo do céu não tardaria. Mas não deram crédito ao que Deus dizia. Continuaram nas suas abominações, nos seus caminhos de miséria e perdição, e cada vez mais mergulhados nas trevas, apaixonados pelo pecado, atraídos, enlouquecidos, como estátuas insensíveis permaneceram até o dia em que as duas cidades foram destruídas por fogo e enxofre do céu. Jesus voltará com certeza, e como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será com o mundo de hoje. Lá estavam distraídos e aqui também. Estavam insensíveis como insensíveis está o mundo aqui. O mundo todo de nossos dias sabe que Jesus em breve virá para arrebatar a sua igreja, e que depois disso, a grande tribulação desfilará na linha de sucessão de fatos ordenados por Deus na sua palavra. Nos dias de Noé, o fato fora proclamado pela construção da arca, em Sodoma e Gomorra pela presença de Ló, e hoje pela Bíblia, já em quase 2.000 línguas disseminadas por cantos e recantos da terra. Folhetos aos milhões percorrem o mundo anunciando que Jesus não tarda em voltar. Livros e livros circulam por toda parte, chamando o homem ao arrependimento e à vida de pureza e santidade. Pregadores da palavra se espalham pelos continentes, pelos países, pelas cidades, nas selvas, nos montes, nos palácios ou nas choupanas, e tocam a buzina de Deus anunciando a pretos e brancos, amarelos e vermelhos que Jesus breve virá. Rádio e TV, como trombeta dos céus, convidam o homem a abandonar o pecado, a emendar seus caminhos e se preparar para o Senhor Jesus que voltará logo. Todo mundo sabe que Jesus voltará, não como Salvador, mas como juiz. Todos sabem e muito bem, mas não se preparam para esperar o Mestre querido. E sabendo da volta iminente do Filho de Deus, homens e mulheres continuam no cigarro e nas bebidas, nos tóxicos, nos bailes e carnavais, na prostituição, no furto e no crime, na vida depravada, baixa e imoral, no mais flagrante desrespeito à palavra de Deus, insensíveis aos seus apelos de amor, adormecidos no pecado. E como foi nos dias de Noé, será também hoje. Como foi nos dias de Ló, será também nestes dias. A palavra de Deus não mudará. Nós é que precisamos mudar. Tudo no presente se encaminha para o cumprimento certo da palavra de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se logo, antes que seja tarde demais. Amém.